e Paraíba do Sul. Todas as informações você também pode acessar nas redes sociais da TV Correio da Manhã. TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta sexta-feira. Hoje daremos destaque ao Parnaso. O consórcio em infraestrutura Minas Gerais, do grupo ERP, venceu a licitação e vai assumir o trecho entre Belo Horizonte e Juiz de Fora. Representantes do turismo e hotelaria de Petrópolis e forças de segurança no município se reuniram nesta semana para discutir e planejar ações de fortalecimento da segurança na cidade. Cláudio Castro destacou a criação da política estadual de transição no estado durante a abertura do Fórum Brasileiro de Líderes em Energia. E em Nova Friburgo, parlamentares criticam o estado de abandono do Hospital Raul Sertã, um dos principais da cidade. E neste sábado será realizado o Dia D de vacinação em Teresópolis, Petrópolis e Três Rios. O diálogo com o objetivo de mostrar as belezas naturais e a diversidade em meio à mata serrana. Eu sou Richard Stolzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá, uma ótima tarde para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo para mais uma edição do Correio Petropolitano Debate, ao vivo pela TV Correio da Manhã e em nossas plataformas digitais que você já conhece. Você que nos acompanha na nossa região de cobertura, Três Rios, Teresópolis, Paraíba do Sul, Partido da Férias e Nova Friburgo, obrigado também pela sua audiência e pela sua companhia de sempre. Representantes do turismo e hotelaria de Petrópolis e forças de segurança do município se reuniram nesta semana para discutir e planejar ações de fortalecimento da segurança na cidade. A iniciativa foi do Petrópolis Convention e Vistas Bureau e foi realizada na última quarta-feira no Hotel Pedra Bonita. O Petrópolis Convention se comprometeu a enviar um ofício à Concer, que administra a BR-040 no trecho entre o Rio de Janeiro e Juiz de Fora, solicitando fiscalização e aplicação da Resolução 3.997 de 2013, que foi publicada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, que restringe caminhões de 3 eixos ou mais na subida da Serra de Petrópolis em horários específicos. A portaria proíbe o tráfego dos caminhões nas sextas-feiras e vésperas de feriado, além nos horários compreendidos entre 4 da tarde e 10 horas da noite, e aos sábados no horário entre 8 da manhã e 2 horas da tarde. A reunião teve a presença do secretário de Segurança, Serviços de Ordem Pública, Elias Montes, do delegado Victor Barbosa, da 106ª Delegacia de Polícia, acompanhado do inspetor Carlos Vieira, chefe de investigações criminais, além do comandante do 26º Batalhão de Polícia Militar, o tenente-coronel Alex Oliva, e acompanhado da tenente Úrsula. Além disso, o comandante da Guarda Civil Municipal, Edgar Teobaldi, e também de Christian Lourenço, chefe da Delegacia da Polícia Rodoviária Federal em Três Rios, e Guilherme Lacombe, presidente do Conselho Comunitário de Segurança, que também participaram junto com o gerente executivo do Petrópolis Convention, Marco Miller. Importante adotar essas ações e entender não só a questão da segurança no fato da criminalidade, mas na segurança por parte também de outras ações, como, por exemplo, contenções das encostas na subida da serra. Após denúncias de corretores sobre atraso na conclusão dos pedidos de registro de imóveis no cartório do 2º Ofício de Registros de Petrópolis, a Corregedoria Geral de Justiça do Rio de Janeiro fez uma vistoria correcional e cobrou agilidade nos processos.
Ao Correio Petropolitano Debate, a responsável pelo expediente do cartório, Maria Aparecida, disse que a demora é devido ao alto número de processos acumulados de uma gestão anterior à sua e se comprometeu em resolver o problema. Caso não seja cumprido em até 30 dias, a responsável pode ser exonerada do cargo, disse a Corregedoria. Marcelo Rubioli, juiz auxiliar da Corregedoria Geral de Justiça, explicou que já existe um histórico de irregularidade no cartório e está sendo realizada uma análise minuciosa de todos os documentos. De acordo com o responsável pelo expediente do 2º Ofício de Registro de Petrópolis, desde que assumiu a posição no cartório há quase um ano, em maio de 2023, constatou inconsistências de todo tipo no cartório, tendo comunicado à Corregedoria que iniciou os processos administrativos. Ela ressaltou ainda que encontrou mais de 12 mil matrículas de imóveis de Itaipava da gestão anterior. Na última terça-feira, o Correio mostrou a denúncia de corretores de imóveis de Petrópolis que reclamam do atraso no registro de propriedades no 2º Ofício do Registro de Petrópolis, localizado na Rua do Imperador. De acordo com um relato dos profissionais, o cartório está demorando além do tempo máximo estipulado por lei de 30 dias. Porém, está passando de 2 meses para ser concluído, gerando preocupação entre clientes que aguardam a conclusão dos trâmites legais. O consórcio Infraestrutura MG, do grupo ERP, foi quem arrematou o leilão da concessão da rodovia BR-040 Minas Gerais, que abrange o trecho entre Belo Horizonte e Juiz de Fora. O critério de julgamento do leilão foi o maior desconto sobre a tarifa básica do pedágio, que, segundo a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, vai representar um desconto de 11,21%. Durante o leilão que aconteceu na B3, em São Paulo, o ministro dos Transportes, Renan Filho, falou sobre os investimentos que o governo federal está fazendo para que sejam realizados e concluídos pelo menos 35 leilões e 15 otimizações de contrato ainda este ano. No entanto, de todos os processos, a BR-040-495 MGRJ nem chegou a ser citada, que é o trecho que liga o Rio de Janeiro, é o novo trecho leiloado. Diferente desse trecho que compreende Petrópolis sob a administração da Concera, via 040, que até então administrava o trecho BH-JF, desejava encerrar a concessão e teve que recorrer à justiça para que fosse feita uma relicitação. Renan Filho listou algumas mudanças realizadas desde o último ano para acelerar e melhorar os processos de leilão das rodovias federais de todo o Brasil. E Petrópolis agora então fica entre duas opções: a otimização do contrato com a Concer ou uma nova licitação. E embora o Ministério Público Federal, o MPF, tenha recorrido em relação ao projeto de edital para a nova concessão, mas possíveis mudanças na minuta ainda estão sendo analisadas pela ANTT, com uma grande possibilidade de não ser concluído, já que a Concer já demonstrou interesse em se adequar aos critérios exigidos para a otimização do contrato. É impressionante, né? Então, por que já não realiza as questões adequadas? Por que já não cumpre com o contrato? Por que já não termina as obras da nova subida da serra? Quando está correndo o risco ali de perder a licitação, não, vamos se adequar então para continuarmos com a operação. O que é isso? E aí a população tem que ficar justamente à mercê dessa situação? Quantos problemas já não existem aí na subida da serra? Na última chuva em março, por exemplo, o pedágio ficou basicamente 24 horas suspenso. A gente entende, por medida de segurança. Mas se toda vez que chover e tiver um deslizamento na Serra de Petrópolis, daqui a pouco, como que fica o impacto para a cidade? Como que faz o escoamento de produção, a chegada de produtos, turistas, quem trabalha no Rio, na Baixada Fluminense e vice-versa? É preciso, de fato, que a ANTT, o Tribunal de Contas da União, que também está envolvido nessas questões de análises, o próprio Ministério dos Transportes, o ministro Renan Filho, tomem uma decisão definitiva. Porque o contrato já deveria ter sido encerrado e por questões judiciais a Concer continua operando o trecho, mas os problemas continuam acontecendo. Situação difícil, viu? Olha só, pessoal, no próximo sábado, ou seja, amanhã, por meio da Secretaria de Saúde, vai ser realizado o Dia D contra a influenza em Petrópolis. As vacinas vão estar disponíveis em 56 pontos de imunização, sendo 15 salas de vacinação, 27 unidades de saúde, 11 postos volantes e 3 pontos itinerantes.
A campanha contra a influenza é direcionada aos grupos prioritários, entre eles idosos, crianças com idades entre 6 meses e 5 anos, professores, pessoas com deficiência e comorbidades, entre outros. Este ano, o Ministério da Saúde decidiu iniciar mais cedo a campanha devido ao aumento no número de casos em diversas regiões do Brasil. Serão 56 pontos de vacinação disponíveis. A meta, segundo a Estratégia Nacional de Vacinação contra a Influenza, é imunizar ao menos 90% de cada um dos grupos prioritários para vacinação durante toda a campanha, que se estende até o dia 31 de maio. Em Petrópolis, aproximadamente cerca de 130 mil pessoas estão dentro do público-alvo. Nesta primeira semana da campanha, cerca de 9 mil pessoas foram vacinadas contra a gripe. A Prefeitura ainda informou que realizou uma parceria com a rede Cinemax Mercado Estação, onde vai funcionar um dos postos itinerantes. Todos que se vacinarem no local no dia D, no sábado, vão receber uma cortesia para assistir qualquer filme por tempo limitado. Aí então, além de conseguir aproveitar para se imunizar nesse sábado, ainda consegue aproveitar para ver um filme também. Vai aí, leva a família, os filhos, né, que ainda estão dentro desse grupo prioritário, para aproveitar esse sábado, manter a saúde em dia e também aproveitar aí para curtir o fim de semana. O Correio Petropolitano Debate faz um intervalo rápido, a gente volta já, não saia daí. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora, dá um passo além, o ensino técnico. Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você.
A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora dá um passo além, o ensino técnico. Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Correio Petropolitano Debate de volta e chegou o momento de saber como que fica o tempo e a temperatura para o fim de semana. O nosso repórter Eric Portela já está a postos e ao vivo para trazer as informações para a gente, para a previsão do tempo para esse fim de semana. Eric, boa tarde para você, seja muito bem-vindo. Afinal, esse fim de semana será de chuva ou o pessoal vai poder ficar mais tranquilo, aproveitar esse fim de semana para passear? Boa tarde, Richard. Boa tarde para você de casa que está nos assistindo. Olha, para esse fim de semana não foi divulgado nenhum alerta de tempestade pelo Instituto Nacional de Meteorologia, apesar de haver previsão de chuva para algumas das nossas cidades de cobertura. Olhando aqui para o nosso telão, vocês já conseguem conferir que o sábado em Nova Friburgo será de muitas nuvens no céu e possibilidade de chuva. A intensidade dos ventos deve ser fraca e os termômetros vão marcar mínima de 14 e máxima de 26 graus. Já no domingo, não há previsão de chuva e a temperatura se mantém estável, com máxima de 25 graus. Em Teresópolis, a temperatura também se mantém estável e deve chover no município durante a tarde e noite. A grande quantidade de nuvens no céu será uma forte característica deste sábado na cidade e os termômetros vão variar entre mínima de 14 e máxima de 26 graus. No domingo, a temperatura se mantém estável e não há possibilidade de chuva. Agora, o sábado em Petrópolis será de muitas nuvens no céu, ventos fracos e temperatura estável, apesar de haver probabilidade de chuva durante a tarde e noite do município. Os termômetros devem marcar mínima de 15 e máxima de 29 graus. Já no domingo, não deve chover e os termômetros marcam mínima de 16 e máxima de 28 graus. Agora, diferente dos outros municípios, vocês conseguem conferir aqui que em Paraíba do Sul
não há probabilidade de chuva para este sábado. O dia será de sol entre nuvens e temperatura estável. E a temperatura que continua estável, mas ela pode sofrer uma ligeira elevação ali durante o dia, marcando mínima de 21 e máxima de 31 graus. A temperatura se mantém alta. E no domingo, a previsão é de temperatura estável e sem chuva. Já em Pati do Alferes, deve chover durante este sábado. Apesar da previsão ser de elevação na temperatura, mantendo os números altos dos termômetros, como mostra aqui no nosso telão, marcando mínima de 18 e máxima de 31 graus, o dia será de muitas nuvens no céu e, como eu falei, chuva, principalmente durante a tarde e noite. Então, temperatura alta, probabilidade de chuva, vamos aí redobrar os cuidados com a saúde. E no domingo, no município, não deve chover e a temperatura se mantém estável, marcando máxima de 31 graus. E agora, para finalizar, em Três Rios a previsão é similar. O dia será de sol entre nuvens e possibilidade de chuva. A temperatura se mantém estável, variando entre mínima de 21 e máxima de 32 graus. O domingo será de sol entre nuvens e também não chove. Lembrando, Richard, que em qualquer sinal de emergência, a população não deve hesitar de entrar em contato com o Corpo de Bombeiros pelo número 193 ou, se preferir, com a Defesa Civil, através do telefone 199. Tá certo, Eric. É importante sempre trazer esses alertas à população, e a orientação, principalmente nos casos de emergência. Obrigado pelas informações. A gente volta amanhã com a previsão do tempo. Eu que agradeço, Richard. Até amanhã. Correio Petropolitano Debate dá prosseguimento aqui, inclusive falando sobre saúde, seguindo aí a campanha nacional de vacinação contra a influenza. Amanhã, sábado, dia 13 de abril, a Secretaria Municipal de Saúde de Teresópolis vai promover o dia D contra a gripe. E neste dia, todas as unidades de saúde vão estar abertas e diversos polos de saúde também vão estar recebendo, fazendo essa imunização. E os pontos vão estar espalhados por toda a cidade, para garantir que todo o público que faz parte do grupo prioritário possam se vacinar. Vale lembrar ainda, para você que está nos acompanhando, os vereadores de Nova Friburgo denunciam problemas na estrutura, na higiene e na organização para a realização de cirurgias eletivas no Hospital Municipal Raul Sertã. Na última semana, pelo menos 7 cirurgias eletivas precisaram ser reagendadas por falta de insumos. As denúncias e reclamações sobre o Hospital Municipal Raul Sertã estão cada vez mais constantes. Parlamentares e a população reclamam principalmente da má condição no atendimento do hospital. Goteiras, falta de higiene na alimentação, falta de medicamentos e de estrutura adequada foram alguns dos problemas que mais chamaram a atenção dos parlamentares na última fiscalização no local. Em vídeo nas redes sociais, a vereadora Priscila Pita mostrou a indignação após uma vistoria feita no local no último fim de semana. E segundo as denúncias, na última semana foram 7 cirurgias remarcadas por falta de insumos. Seriam 2 cirurgias ortopédicas, 2 ginecológicas, 2 bucomaxilos e uma urológica, todas eletivas. E os pacientes ainda aguardam uma nova data para agendamento. A gente conversou com a parlamentar, a Priscila Pita, que fez uma dessas fiscalizações, e ela fala um pouquinho sobre o que a equipe encontrou no local. Vereadora Priscila Pita, eu tenho feito fiscalizações no Hospital Municipal Raul Sertã, quase todos os dias, que a gente é chamado, acionado pelos pacientes pedindo socorro, pedindo ajuda. E todas as vezes que eu chego ao hospital, que eu estou de cara com alguma suposta irregularidade, alguma situação que agrave a vida do paciente, coloque a vida do paciente em risco, eu tenho feito representações, tenho encaminhado essas representações ao MP. Do ano passado até agora, foi encaminhada 35 representações, todas deferidas e sob investigação. Então, a gente depende também que o MP tome as providências para resguardar a saúde do cidadão friburguense e daqueles que procuram o Hospital Municipal Raul Sertã. Então, a minha fiscalização é em prol da população de Friburgo, que tanto necessita de uma saúde digna e de qualidade. Tá bom?
Tá aí, né? A gente viu ali as imagens do hospital Raul Sertan, a situação em que a unidade se encontra, né? É um desrespeito com a população você ter um hospital daquela magnitude naquele estado. É um dos principais hospitais da cidade, realiza também atendimentos de outros municípios próximos e a situação é aquela. Nós questionamos a Prefeitura de Nova Friburgo acerca dos problemas apontados. E em nota, a Secretaria Municipal de Saúde informou que os insumos que estavam em falta chegaram na última quarta-feira e que as cirurgias eletivas serão remarcadas, tendo em vista o reabastecimento dos materiais necessários. No entanto, sobre a infraestrutura em si não recebemos retorno. Todas as unidades de saúde de família de Três Rios vão estar abertas também amanhã, a partir de 8 da manhã até 1 hora da tarde, para a campanha do dia D de vacinação contra a influenza. E durante todo o evento, que vai mobilizar aí também o posto central, os munícipes terão a oportunidade ainda de atualizar a caderneta de vacinação. Lembrando que a imunização contra a influenza tem um objetivo de reduzir as complicações, internações e mortalidade decorrentes pelo vírus. Após o dia D, a vacinação contra a influenza segue até o dia 31 de maio. O paciente precisa apresentar durante a imunização CPF, o cartão do SUS e também a caderneta de vacina. O governador Cláudio Castro participou na manhã da última quinta-feira da abertura da segunda edição do Fórum Brasileiro de Líderes em Energia, onde 200 executivos das maiores empresas de energia do Brasil, especialistas do mercado e representantes do poder público trocam experiências sobre investimentos no setor elétrico para os próximos 10 anos. A convenção foi realizada no Hotel Fairmont, em Copacabana, e apresentada pelo BTG Pactual e promovida pela revista Forbes. E a gente vai acompanhar a fala do governador sobre o tema. Vamos ver. Queria agradecer mais uma vez, assim como fiz ano passado, a escolha do Rio de Janeiro. Porque o Estado, que tem, segundo os dados mais recentes agora, 87% da produção de petróleo nacional é no Rio de Janeiro, 74% da produção do gás natural também é no Rio de Janeiro. E aqui, logo aqui, o expoente dessa energia que é tão importante, mas ainda é uma energia suja, a gente falando em transição energética, a gente falando em novas energias, é a prova de para onde o Brasil tem que caminhar. E aí esse mesmo Rio de Janeiro, capital nacional do petróleo, também é o estado que mais produz energia limpa no Brasil. Estamos entre os 10 maiores na energia solar, estamos com a primeira planta teste da eólica offshore aqui no Rio de Janeiro. Temos o Porto do Açu, que apesar de ser um porto, também é um condomínio industrial voltado para a produção de energia. Temos biogás, biodiesel, estamos trabalhando demais na infraestrutura para que em breve possamos receber aqui tanto hidrogênio verde quanto hidrogênio azul, e é um foco nosso, é uma meta nossa. Estamos preparados para a hora que essas energias estiverem maduras para serem energias rentáveis e assim poder aumentar a nossa oferta energética, até porque o Rio de Janeiro tem essa vocação energética, assim como o turismo, assim como a indústria. Essa questão da energia é uma vocação clara e clássica do Rio de Janeiro. E por isso aqui, que é a capital do petróleo, ser também a capital da transição energética é algo fundamental. Aí a gente acompanhando a fala então do governador Cláudio Castro sobre esse tema. Nós vamos à Volta Redonda conversar com a nossa repórter Alana Silveira para falar também sobre a Serra das Araras, porque vai ter alteração na Serra das Araras por conta de um impacto aí, e inclusive também foi comunicado pelo Ministério dos Transportes. Lana, boa tarde para você, afinal, quais são essas alterações? Olá, Richard, boa tarde. O ministro dos Transportes, Renan Filho, assina nesta sexta-feira a ordem de serviço que vai garantir um novo traçado na Serra das Araras. Esse trecho de 8 quilômetros da rodovia Presidente Dutra, sinuoso e perigoso, será duplicado. As obras, que terão um investimento de mais de R$1 bilhão da CCR Rio SP,
vão desafogar o trânsito, aumentar a segurança dos quase 400 mil motoristas que circulam pelo trecho todo mês. A expectativa é de que as obras gerem cerca de 5 mil empregos e a previsão de término dos serviços é entre 2028 e 2029. Será criado um planejamento para cada fase a fim de minimizar os impactos causados no tráfego da Dutra. É com você. Obrigado, Lana, pelas informações, a gente trazendo atualizações aqui para você de Volta Redonda. O Correio Petropolitano Debate vai fazer um intervalo rápido. Na volta, a gente vai trazer para você uma entrevista bem interessante. Nós, inclusive, noticiamos essa informação aqui no Correio Petropolitano Debate dessa semana sobre o Parnaso, Parque Nacional das Serras dos Órgãos, que foi o 10º parque de todo o país mais visitado em 2023. A nossa equipe conversou com o coordenador do Parnaso, que falou um pouquinho sobre o parque, os projetos e também sobre a preservação do meio ambiente. Tudo isso você vai acompanhar daqui a pouco, após o intervalo. A gente volta já. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se!
A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora dá um passo além, o ensino técnico. Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite. Dê início aqui a nossa entrevista, Ernesto. Primeiro, eu queria agradecer a sua presença aqui com a gente para falar sobre esse levantamento que foi realizado, que mostra aí, né, o Parnaso como um dos 10 principais parques mais procurados em 2023. Antes da gente falar sobre esse tema, eu queria que você se apresentasse para a gente, por favor. Bem, eu sou Ernesto Vieira de Castro, eu sou biólogo, analista ambiental do ICMBio, e desde outubro de 2023 estou de volta à chefia do parque. Eu fui chefe aqui de 2004 a 2011, aí passei um período em outros parques e afastado, e agora estou de volta aí para apoiar a gestão do parque. Tá certo. Bom, Ernesto, então a gente tem aí hoje o Parnaso como, né, na 10ª colocação aí dos parques mais procurados por visitantes em 2023. Foram aí mais de 200 mil visitações realizadas durante o ano. O que esse número representa para o parque como um todo? Bem, primeiro, é uma recuperação, né, depois no pós-pandemia, porque esses números a gente já tinha passado de 200 mil ali entre 2014 e 2015, depois houve uma queda fortemente afetada pela pandemia, agora mostra uma recuperação. E o segundo ponto é que esse número, na verdade, não representa a visitação total do parque. Ele representa as áreas onde a gente realmente monitora a visitação, as sedes principais e a área de montanha. Mas se a gente considerar todas as áreas que têm outros acessos em Petrópolis, por exemplo, Castelinho, Morém, Caxambu, diversas áreas que têm visitação não são monitoradas, né? Isso acontece em todos os municípios. E esse número, então, é bem maior. Além de contar as próprias rodovias, né? Você tem 2 rodovias federais que cortam o parque, que são a Teresópolis-Itaipava e a Rio-Teresópolis, e ambas contam com diversos mirantes, então, onde as pessoas podem contemplar a paisagem do parque. Hoje, inclusive, a metodologia do ICMBio determina que essas visitas sejam contabilizadas, né? Então, no passado, o parque já foi terceiro lugar, o terceiro parque mais visitado. Hoje, como outros parques avançaram nesse monitoramento, a gente está em 10º. Mas a proposta é que a gente passe a monitorar esses números também, e nos próximos anos, provavelmente, a gente vai perceber um registro muito maior de visitantes. E a gente consegue ver realmente então, essa retomada aí, né, com esse aumento de público, mesmo ainda não sendo contabilizadas algumas áreas. Ernesto, falando ainda justamente sobre o parque, a gente sabe que o Parque Nacional da Serra dos Órgãos é uma referência no país como um todo. É o terceiro parque, se não me engano, mais antigo do país. E isso, de alguma forma, também atrai público. E o porquê que o parque hoje é tão visitado? O que tem de atrativo no parque hoje e que traz realmente não só os próprios petropolitanos, teresopolitanos, né, os moradores dos municípios ao qual ele está localizado, mas pessoas também de outros países e até mesmo de outros estados? A gente tem 2 características bem fortes aqui do Parque Nacional, né? Um é o lazer, a recreação para a própria população local dos municípios, né? Então, banho de cachoeira, trilhas curtas ali, uma atividade mais diária, família, etc. E o grande diferencial do parque é o montanhismo, né? Então, a travessia Petrópolis-Teresópolis ou as escaladas, seja aqui no Complexo Dedo de Deus, aqui em Guapimirim, seja nas diversas montanhas de Petrópolis, né? Então, esse é o diferencial, digamos assim, para atrair um público internacional. A travessia Petrópolis-Teresópolis é ainda considerada a trilha mais bonita do Brasil, né? E temos bastante procura de estrangeiros também, ela é bastante renomada internacionalmente. Então, esses são os principais atrativos do parque.
E é interessante que a gente tem atrativos para todos os perfis de visitantes, né? Desde trilhas super fáceis, acessíveis até a cadeirantes, até trilhas super técnicas ou escaladas que você precisa ficar 7 dias na parede para completar. Então, a gente atinge realmente uma diversidade de público muito grande. Quando a gente trata justamente dessa diversidade, quando a gente vê esses números, né, foram mais de 200 mil visitantes em 2023, eu pergunto o seguinte: qual que é a preocupação agora pelo lado do meio ambiente também, para manter, né, a preservação do parque e essa beleza natural que existe, até mesmo que também atrai os turistas? É um ponto bem importante que você tocou. A gente incentiva a visitação no parque, né, entendendo que é importante que as pessoas tenham contato com a natureza para se apaixonar pelos ambientes naturais, apoiar a sua conservação, mas, por outro lado, a gente também se preocupa em manter esses ambientes em boas condições, né, para as outras espécies, para a biodiversidade, para proteger, inclusive, as condições climáticas da região. Então, por exemplo, nas áreas de montanha, a gente tem um limite de pessoas que podem entrar todos os dias, né? Se não tivesse esse limite, provavelmente o número de visitantes ia ser muito maior, mas a gente teria uma certa degradação do ambiente local e uma experiência pior para os visitantes também, porque estariam, enfim, acampando em lugares mais barulhentos ou fazendo uma trilha lotada. Então, a gente define esse número, essa capacidade de pessoas, especialmente para a montanha, com base em parâmetros que visam realmente conservar o ambiente local e manter uma experiência de qualidade, de contato com a natureza. Hoje, para pernoite, são 70 pessoas na Pedra do Sino e 70 pessoas nos Castelos do Açu, e mais 100 pessoas podendo fazer a caminhada na montanha durante o dia. E nas partes baixas também a gente hoje tem um limite de 400 pessoas na sede Petrópolis e 1.000 pessoas na sede Teresópolis e 700 na sede Guapimirim. Então, no verão, constantemente a gente atinge esses números, e o parque fecha a visitação até cedo. A gente frequentemente reavalia esses números para permitir que o máximo de pessoas tenha acesso, mantendo-se a qualidade da visitação. Então, esses números podem mudar de tempos em tempos, aí, dependendo também do comportamento das pessoas, da capacidade de gestão do parque, mas a gente preza muito pela conservação local e pela experiência dos visitantes. Inclusive, acredito que deve ser um período agora de muito trabalho também por parte do ICMBio, você também como, inclusive, um dos coordenadores do Parnaso, visto que chega aquele período de pouca chuva, né? A gente está agora no outono, e o pessoal até fala, né, que é um período muito de montanhismo, justamente porque tem pouca chuva que possibilita, né, realmente ir para essas localidades. Essa procura em 2024, a gente, lógico, ainda está no início, basicamente, né, do mês de abril, né, o outono começou tem pouco tempo, mas essa procura já tem aumentado para esse tipo de atividade, por exemplo? Sim, a gente abre, a cada 2 meses a gente abre as inscrições para as reservas, né, para a montanha, né, feito com reserva prévia, as pessoas podem procurar no site do parque, né, que é o www.icmbio.gov.br/Parna Serra dos Órgãos, e se inscrever. A gente abre então as inscrições e em 10 minutos normalmente já lota para mais de um mês. Assim, a procura é muito grande, mas como a gente colocou, tem essa limitação para garantir a conservação das áreas de montanha. Então estamos lotados até o final de maio, e agora no fim do mês a gente vai abrir as inscrições para junho e julho. A gente espera ter algumas melhorias que permitam aumentar um pouquinho essa capacidade na montanha para mais pessoas poderem visitar, mas certamente vai continuar uma procura muito maior do que a gente tem capacidade de atender. Você comentou sobre essas melhorias, o que seriam essas melhorias? Um sistema melhor de agendamento de reservas. A gente está trabalhando para reabrir os abrigos de montanha também, que estão fechados desde a pandemia. Então, permitem também que as pessoas se hospedem nessas instalações mais confortáveis, então dá mais alternativas para o visitante. E a gente está buscando algumas parcerias aí para reabrir os abrigos de montanha. Tomara que ainda esse ano, para essa temporada, mas ainda não temos isso garantido.
E, no mais, o sistema de gerenciamento também tentar aprimorar um pouquinho esse sistema de reservas, que ele é feito de uma forma muito manual, e às vezes as pessoas têm dificuldade para escolher a data, para conseguir reservar mesmo mais para frente. Então, é uma fragilidade que a gente está trabalhando para melhorar. Durante o ano de 2023 foram aí pouco mais de 200 mil. Existe um período mais específico em que essa demanda, essa procura é maior, Ernesto? Sim, em termos de números totais, o verão é a época com maior procura, porque a gente tem uma capacidade maior ali, né, nas áreas, nas sedes, na parte baixa, nas cachoeiras e tal. Então, praticamente todo final de semana, e às vezes mesmo durante a semana, bate nesse limite estabelecido aí nas sedes, Teresópolis, Petrópolis e Guapimirim. Então, em números totais, o verão é a época de maior visitação. E no inverno a gente tem, como você já colocou, a visitação mais forte na montanha, mas como a capacidade é menor, o número total é um pouco menor. Mas a gente tem basicamente essas duas estações aí, verão na parte de cachoeiras, inverno na parte de montanha. Ernesto, queria que você falasse um pouquinho sobre a diversidade do Parnaso para a gente. Você comentou que já foi também, já foi coordenador do Parnaso em outra oportunidade. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa diversidade, seja tanto da fauna quanto da flora. Um grande diferencial do Parque Nacional da Serra dos Órgãos é esse gradiente altitudinal que o parque protege, né? Então, a gente está numa das áreas mais altas de toda a Serra do Mar, né? E a cerca de pouco mais de 10 quilômetros da margem da Baía de Guanabara, o parque chega a 2.275 metros de altitude. E ele começa nos 80 metros de altitude. Então, são 2.200 metros de variação altitudinal. Isso cria uma riqueza muito grande de ambientes, seja pela variação de temperatura, pela forma como a vegetação responde a essas mudanças, diferença do vento, da insolação, temperatura. Então, isso cria muitos ambientes e a gente tem uma riqueza de espécies fenomenal, né? Então, são mais de 450 espécies de aves, mais de 100 espécies de mamíferos, mais de 100 espécies de anfíbios e répteis, enfim. Então, uma riqueza muito grande. Algumas espécies emblemáticas, como o muriqui do sul, né, que é o maior primata das Américas e ocorre aqui no parque, onça parda, enfim, várias outras espécies bastante emblemáticas. E a gente, ao mesmo tempo, na Mata Atlântica não é tão fácil observar diretamente esses animais, né? Eles são espécies que se escondem um pouco mais ou têm hábito mais noturno. Então, a gente estimula muitos visitantes também a procurar os vestígios dessas espécies. É mais uma atração do parque, você prestar atenção em pegadas, em árvores arranhadas pela onça, ou em som de pássaros ou de macacos, né, vocalizando, enfim. Então, tem a oportunidade de visualizar principalmente as aves, mas também de perceber essa fauna de outras formas, né? Eu, inclusive, já subi os castelinhos, né? Não fiz a travessia ainda, né? Um objetivo aí, quem sabe, para esse ano. Mas a gente realmente consegue ver essa diversidade, né? A gente entra realmente na mata e depois você tem uma região um pouco mais seca, né? Onde realmente o sol já começa a bater, você tem uma vegetação um pouco mais seca, você tem ali a parte das pedras também. De fato, a gente consegue, mesmo que não tenha ali um conhecimento tão profundo sobre biomas, né? Você consegue ter ali, notar realmente, de fato, uma diferença bem grande em relação a essa mudança, né, ao longo desse trajeto. É muito interessante observar isso. Você sai da Mata Atlântica chamada Baixo Montana, né, de áreas baixas, vai passando pela montana, pela Alto Montana, que é também chamada de Mata Nebular, porque ela está constantemente envolta nas nuvens, na neblina, e acima de tudo, os campos de altitude, que são essa área aberta aí que você descreveu, né, que são características dos topos de montanha, e que tem várias espécies que são endêmicas dessa área, são formações muito interessantes que têm espécies que só ocorrem, por exemplo, nos Andes, né, no outro lado da América do Sul, também em áreas mais altas. Então, tem uma riqueza de espécie incrível e essa diversidade de paisagem também, que é um dos pontos fortes do parque, né? A pessoa buscar
paisagens diferentes e tal, essa paisagem das montanhas que é inigualável. Ernesto, e falando um pouquinho ainda sobre essa questão dos números, da diversidade, né, que tem hoje o parque, como que é, por exemplo, também esse monitoramento feito pelo Parnaso em relação às espécies, à fauna, à flora? Vocês têm acompanhado alguma mudança? Existe alguma alteração, por exemplo, ao longo desses anos? O ICMBio começou há cerca de 5 anos um programa sistemático de monitoramento, que é o Monitora, que pretende responder exatamente como mudanças climáticas, crescimento das cidades no entorno, tal, afeta os parques de maneira geral, né? Aqui a gente ainda não tem dados que indiquem, né, como esses processos ocorrem em longo prazo, então, assim, do dado sistemático, a gente ainda não tem respostas mostrando essa diferença. Mas é possível perceber, sim, algumas evidências, né? O parque também é uma das unidades de conservação que tem mais pesquisa científica no Brasil, e vários projetos ajudam a responder, por exemplo, como é que é a deposição de poluentes que vem da região metropolitana para as montanhas. A gente percebe, por exemplo, um aporte grande de nitrogênio que vem da poluição. Isso afeta o crescimento de muitas espécies. Então, em algumas áreas, a gente tem um crescimento excessivo, por exemplo, do bambu do taquarussu, que domina em cima de outras espécies de Mata Atlântica pelas alterações ambientais. Então, é possível, sim, ver indicações das alterações humanas no entorno afetando o parque, por mais que o parque em si esteja bastante bem protegido, né? Então, isso é uma preocupação nossa. Por isso é importante também ter ações que vão além da fronteira do parque, né? Existem outras unidades de conservação vizinhas, né? A Reserva Biológica do Tinguá, a APA de Petrópolis, Refúgio de Vida Silvestre da Serra da Estrela, entre outros, só para ficar aí nas próximas de Petrópolis. E trabalhar essas unidades juntos como um todo é importante para tentar conter esses processos, né, de danos ambientais, enfim, de impactos ambientais na região, e garantir que a área esteja o mais protegida possível. Falando agora um pouquinho sobre, mais uma vez, vou voltar aqui para a parte da visitação, Ernesto. A gente, né, tem acompanhado aí, né, um movimento de pós-pandemia, né, o pessoal retornando aos parques, e essa procura ela também aumentou justamente depois desse período, né? Como que hoje o ecoturismo e também, né, o turismo de natureza, hoje ele está englobado dentro dos projetos do parque. Eu queria que você falasse também sobre o impacto que o parque, nesse sentido, traz também para a economia, né, da cidade, das cidades, no caso, né, vendo aí, né, que tem um atrativo grande e que vem de várias localidades, até de mesmo outros países, como a gente já comentou. A gente tem, além dos visitantes registrados aqui que buscam as nossas sedes, como eu falei, a gente atrai muita gente pela própria paisagem da montanha que o parque protege, né? Então, o impacto econômico vai muito além dessas 200 mil pessoas. Tem a parte de qualidade de vida da população local, né? Parte desses visitantes são moradores locais e têm uma qualidade de vida maior. Isso existem muitos estudos mostrando que, inclusive, gera benefícios na saúde, portanto, gera economia de recursos públicos nos tratamentos dessas pessoas, né? Então, tem esse efeito na população local. E também o efeito positivo no turismo, né? Ao atrair visitantes de outras regiões que muitas vezes se hospedam nas cidades vizinhas, né? Comem nos restaurantes, compram lembranças e contratam outros serviços. Muitas vezes o parque é o chamariz, mas as pessoas fazem outras atividades na região, então ficam mais dias na região. Isso é um impacto bastante grande. Alguns estudos indicam, estudos do próprio ICMBio, que a cada R$1 gasto no parque, R$7 são gerados para a economia da região. Então, é uma multiplicação importante aí desse efeito, né? E, como eu falei, o nosso número de visitantes atraídos é muito acima desses 200 mil. Então, é um impacto bastante grande, realmente, na economia da região. Ainda abordando esses dados, existe uma estimativa, uma expectativa de como que deve ser o ano de 2024? A tendência é um aumento
A gente aumentou um pouquinho, inclusive, os limites, as capacidades das sedes, então deve ter um aumento. A gente não projetou, mas estimando aqui, no primeiro momento, pelo menos uns 10% a mais do que no ano passado, né? E a gente está também trabalhando em reabrir atrativos, por exemplo, a piscina natural de Teresópolis foi reaberta, depois estava fechada desde a pandemia. Reabrimos a trilha suspensa de Teresópolis. Estamos restaurando a capela de Nossa Senhora de Conceição de Soberbo, que é o patrimônio histórico na sede de Guapimirim. Então, tem vários atrativos aí sendo recuperados. A gente espera que esse ano tenha um crescimento maior na visitação, provavelmente batendo o recorde que é de 2014, 2015, ali, que foram aproximadamente 220 mil pessoas. Além disso, Ernesto, você comentou sobre essas reaberturas. Quais são os critérios, por exemplo, adotados pelo ICMBio e também aí pela equipe que coordena o Parnaso, justamente para a reabertura desses locais que estavam fechados? Então, nos últimos anos, o parque teve alguns problemas de estrutura, né? Desde a pandemia, teve o fim de um contrato de concessão, enfim, um relativo abandono assim, da parte de uso público nos últimos anos, e a gente está agora com essa missão de, aos poucos, ir reestruturando o parque e reabrindo os atrativos, sempre com a responsabilidade, né, de manter os ambientes bem conservados, mas tentando oferecer uma estrutura melhor para os visitantes, esse contato com a natureza. Ernesto, alguma outra informação talvez importante que a gente não tenha comentado que você gostaria de ressaltar? Eu acho que é importante dar uma boa orientação para os visitantes, né? Então, antes de ir ao parque, é sempre bom consultar o site, mais uma vez, www.icmbio.gov.br/Parnaso, ou acompanhar o parque nas redes sociais também, que a gente está sempre informando sobre eventuais fechamentos. Por exemplo, agora nas chuvas que nós tivemos aí há 2 semanas, a parte de montanha ficou fechada, a gente teve um deslizamento na trilha da Pedra do Sino, que está aberta, mas com um desvio emergencial. Então, esse tipo de informação sobre segurança, orientações, limite de pessoas, como é feita a reserva, está tudo disponível na internet. É desejável que as pessoas busquem essas informações antes de vir, né, para fazer uma visita a melhor possível, poderem se planejar e curtir o parque, né? Acho que essa é a principal recomendação. No mais, claro, tomar os cuidados de nos ajudarem a cuidar do parque, que é de todo mundo, né? Então, recolher seu lixo, tentar não falar muito alto para ter a oportunidade de observar a fauna, né? Vir em grupos não muito grandes também, para não afugentar a fauna, não causar muito impacto. Orientações gerais aí de uma conduta consciente nos ambientes naturais. Tá certo, Ernesto. Queria agradecer a sua presença aqui com a gente para falar um pouquinho sobre esse tema. E é claro que a gente espera de fato aí que o parque possa receber mais público, obviamente com todos os critérios de segurança, preservando também o meio ambiente. Eu que agradeço a vocês pela atenção e por ajudarem a divulgar aí o Parque Nacional. Um abraço, até a próxima. Obrigado, até a próxima. TVC, a TV do Correio da Manhã.